Todo americano deve uma parte de uma enorme dívida, mesmo sem saber. A dívida dos Estados Unidos da América chegou a 37 trilhões de dólares e segue aumentando com novas leis que podem adicionar trilhões. Perto disso, o saldo do seu cartão de crédito é só troco. Mas o que significa ter essa enorme quantidade de dívida? Como isso nos afeta? Pagar isso resolveria a economia ou poderia piorar a situação? No episódio de hoje do The Infographics Show, investigamos a maior dívida do mundo. E se os Estados Unidos da América pagassem sua dívida de 37 trilhões? Para resolver a dívida, é fundamental saber por que ela existe. Há uma resposta fácil: muitos e muitos gastos governamentais sem dinheiro suficiente de impostos entrando para cobrir tudo. E há uma resposta mais complicada, que envolve no que os Estados Unidos da América estão gastando o dinheiro do governo e por quê. O orçamento dos Estados Unidos da América se divide em gastos obrigatórios e discricionários. Em 2024, 47% dos gastos discricionários, ou 14,8% do orçamento do governo, foram destinados à defesa. O Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo estimou o gasto com defesa em 997 bilhões de dólares, já o Congresso avaliou em 850 bilhões. O SIPRI inclui certos gastos de defesa que o Congresso Brasileiro de Orçamento classifica em outras áreas do orçamento. Quão grande é 37 trilhões de dólares? Bem, é mais do que os orçamentos de defesa combinados dos próximos 9 maiores gastadores militares, incluindo a China, que gastou apenas 314 bilhões de dólares no mesmo ano. Os Estados Unidos da América investem pesado em defesa para manter sua posição militar, mas essa não é sua principal despesa. É a maior parte dos gastos discricionários, definida anualmente pelo Congresso. Em 2024, a Previdência Social representou 22% do orçamento, 1,5 trilhão, e o Medicare 12%, totalizando 839 bilhões. A Previdência Social faz parte dos gastos obrigatórios definidos pelo Congresso por longos períodos. Os gastos obrigatórios são 2/3 do orçamento anual, mais ou menos dependendo do ano. A vantagem dos gastos obrigatórios é não estarem sujeitos aos limites orçamentários do Congresso, ao contrário dos discricionários. Bem, é o que se espera, pelo menos. Em vez disso, programas que se enquadram em gastos obrigatórios geralmente têm certas regras para quem se qualifica, e quem se qualifica recebe o dinheiro ou benefícios oferecidos pelo governo. Assim, em crises nacionais ou recessão, o Congresso não precisa alocar mais recursos de repente. Quem precisa de ajuda governamental pode recebê-la de imediato. A desvantagem é que não há como prever quanto o governo acabará gastando nesses programas. O Medicare, segundo maior item, é gasto obrigatório. Já o Pentágono, discricionário, ocupa o 3º lugar. Medicare costuma ser o 2º maior gasto do orçamento dos Estados Unidos da América. Em 2024, o 2º maior gasto do orçamento dos Estados Unidos da América foram os juros da dívida nacional, somando 881 bilhões de dólares. Considerando que o total de gastos do governo dos Estados Unidos da América naquele ano foi de 6,8 trilhões, isso significa que os pagamentos de juros totalizaram quase 13% de todo o orçamento. E o Escritório de Orçamento do Congresso acredita que esse número vai piorar muito. Em 2025, o Congresso Brasileiro de Orçamento prevê pagamentos de juros de 952 bilhões e até 2034 podem atingir 1,7 trilhão de dólares. Se você pensa que este é o pior cenário, temos más notícias. Na verdade, é uma projeção razoável. A previsão do Congresso Brasileiro de Orçamento é baseada na suposição de que as taxas de juros de curto prazo não apenas permanecerão baixas, mas cairão. Se as taxas de juros não caírem ou aumentarem, os Estados Unidos da América pagarão bem mais em juros. Como os Estados Unidos da América acumularam uma dívida tão grande de 37 trilhões? De forma direta, os Estados Unidos da América acumularam grande dívida por gastar mais do que arrecadam anualmente. Alguns dizem que é devido às baixas taxas de impostos para os americanos mais ricos, outros apontam os altos gastos do governo. Ambos têm parte da razão. Os Estados Unidos da América, como outros países ocidentais,
enfrentam o envelhecimento populacional, o que aumenta os pagamentos da Previdência Social e reduz a proporção de trabalhadores para sustentá-los. As pessoas têm menos filhos e vivem mais devido aos avanços médicos. A idade média nos Estados Unidos da América subiu de 30 em 1980 para 38,9 em 2022. Os americanos com 65 anos ou mais, elegíveis ao seguro social, devem passar de 58 milhões em 2022 para 80 e 2 milhões em 2050. Isso representa um aumento de 47%. Segundo o Pew Research Center, a população em idade ativa dos Estados Unidos da América, 18 a 64 anos, crescerá de 186 milhões em 2005 para 255 milhões em 2050. Isso mostra um aumento de apenas 37% em um período bem menor que o crescimento da população geral. E há um grande problema com essa projeção. Cerca de 82% do crescimento populacional esperado é projetado para vir da imigração, não de nascimentos. E isso significa que, se políticas futuras restringirem a imigração, até mesmo esse já lento crescimento da população em idade de trabalhar poderia estagnar completamente. Se isso ocorrer, é ruim para a segurança social. Menos trabalhadores contribuirão, mais aposentados receberão e o sistema ficará sob pressão. Os gastos do governo cresceram muito nas últimas 2 décadas devido a crises recentes nos Estados Unidos da América, como o colapso financeiro de 2008 e a recuperação da pandemia de 2020. Na época, administrações aprovaram grandes pacotes de estímulo para sustentar cidadãos e empresas financeiramente. Como resposta à crise financeira, o Programa de Alívio de Ativos Problemáticos, de 700 bilhões de dólares, foi aprovado para estabilizar instituições financeiras. Também foi criada a Lei Americana de Recuperação e Reinvestimento, de 787 bilhões para auxílio, cortes de impostos e infraestrutura. Segundo o usaspending.gov, desde 2020 foram gastos 4,7 trilhões na resposta à pandemia. É um financiamento conjunto para várias agências, como pequenas empresas, trabalho, veteranos e saúde, entre outras. Com o aumento dos gastos do governo para novos programas e crises, os impostos caíram continuamente. No início dos anos 1950, a taxa marginal máxima de imposto era de 91%. Isso significava que rendas acima de cerca de 200 mil dólares, ou 2 milhões hoje, eram tributadas nesse patamar. Mas, devido a deduções e brechas, o 1% mais rico pagava efetivamente só 42%. No início dos anos 2020, a taxa marginal máxima de imposto caiu para 37%, mas a taxa efetiva, o que o 1% mais rico realmente pagou, após deduções e brechas, caiu de 26% para 28%. Quando o governo dos Estados Unidos da América mais precisou de dinheiro, recebeu menos que o normal. Em 2024, o governo dos Estados Unidos da América gastou 6,8 trilhões de dólares americanos, arrecadou 4,9 trilhões de dólares americanos em impostos e teve déficit de 1,9 trilhão de dólares americanos. Isso representa gastar 23,4% do produto interno bruto, enquanto arrecada apenas 17,1% do produto interno bruto. A relação entre gastos e produto interno bruto é importante, como explicaremos em breve. Até um aluno da 3ª série veria o problema nesses números, mas isso começou só no ano passado. Entre 1975 e 2024, os Estados Unidos da América tiveram um déficit médio de 3,8%. Em 2020, esse número subiu para 14,7%, devido aos gastos emergenciais na pandemia para apoiar pessoas e empresas nos lockdowns. Déficits são comuns, mas houve raros superávites, como no governo Clinton durante o auge econômico. Os Estados Unidos da América tiveram superávit de 0,8% em 1998, 1,3% em 1999 e 2,3% em 2000. O fim dos anos 90 foi sem dúvida a última vez em que o mundo parecia calmo.
O problema é que a relação dívida-produto interno bruto tem acelerado exponencialmente nos últimos 15 anos. Em 2009, subiu para 75,8% para enfrentar a última grande crise financeira. Apesar desse percentual elevado, em 2012 a dívida produto interno bruto chegou a 93,65% e em 2024, segundo a Trading Economics, atingiu 124,3%. Então vamos apenas pagá-la. Vamos economizar e fazer pagamentos extras, pois a dívida agora é cerca de 106.637 por pessoa nos Estados Unidos da América, provavelmente mais do que muitos americanos têm no banco. Bem, acredite ou não, nos dias otimistas de 2000, as pessoas sentiam que havia uma possibilidade muito real da dívida dos Estados Unidos da América eventualmente ser quitada. Em 2012, houve superávit orçamentário por 3 anos, e a dívida total era cerca de 5 trilhões e 67 bilhões, mínima e gerenciável comparada à atual. Quando economistas modelaram o que ocorreria se toda a dívida dos Estados Unidos da América fosse paga, os resultados foram catastróficos. E não só para os Estados Unidos da América, mas para todo o mundo. Porque, como um comprador compulsivo, os Estados Unidos da América precisam dessa dívida para funcionar, pois ela está ligada aos títulos do Tesouro. Títulos do Tesouro são vistos como um dos investimentos mais seguros do mundo. Tão seguro que bancos globais compram centenas de bilhões em títulos do Tesouro. São vistos como um bom lugar para guardar dinheiro com segurança e ainda receber juros. Não só bancos globais, mas também instituições dos Estados Unidos da América, porque, como se verifica, mais de 2/3 da dívida pública dos Estados Unidos da América são detidos por grupos domésticos, totalizando 23 trilhões em holdings no final de dezembro de 2024. Esses detentores incluem o Federal Reserve, maior detentor de dívida pública com 4,5 trilhões, além de fundos mútuos, fundos de pensão como a Previdência Social, governos estaduais e locais e companhias de seguro. Na verdade, a Previdência Social é outro grande detentor da dívida nacional, quase 3 trilhões de dólares dela, porque o dinheiro que eles recebem de trabalhadores e empregadores é investido em títulos do Tesouro. Eles podem ganhar juros e ser mantidos seguros até que as pessoas precisem receber seus pagamentos da Previdência Social. Os principais detentores estrangeiros da dívida dos Estados Unidos da América incluem Japão, China com Estados Unidos, dólares americanos 759 bilhões e Reino Unido com dólares americanos 723 bilhões. Faz sentido o Federal Reserve deter a maior parte da dívida dos Estados Unidos da América, pois sua função é gerenciar preços e inflação. Ele faz isso controlando o dinheiro por meio da posse de títulos do Tesouro e definindo as taxas de juros. Dentro dos próprios Estados Unidos da América, as taxas de juros, em muitas coisas essenciais para uma economia moderna e bem funcionante, como as taxas de hipoteca, também estão vinculadas às taxas de juros dos títulos do Tesouro. O Fed compra e vende títulos do Tesouro para alcançar uma taxa de fundos federais-alvo, que é a taxa de juros dos empréstimos entre bancos para cumprir exigências de reserva. A taxa de fundos federais serve como uma taxa mínima não oficial que cada banco pode aplicar nos empréstimos a consumidores e empresas. Então, basicamente, quando você compra títulos do Tesouro, você está comprando uma parte da dívida dos Estados Unidos da América. Você está apostando no fato de que a economia dos Estados Unidos da América permanecerá forte e o país continuará fazendo seus pagamentos e não entrará em default. Se você quitar a dívida nacional, elimina totalmente os títulos do Tesouro. Logo você verá por que isso é um problema maior do que imagina. Mas antes, precisamos destacar que há vantagens em quitar a dívida. Mais importante, os Estados Unidos da América poderiam usar esses 881 bilhões de dólares que paguem juros para outras coisas como escolas, estradas e melhores programas sociais para seus cidadãos. A alta dívida nacional afeta tanto o governo quanto as empresas. Com o aumento da dívida, os juros sobem e pegar empréstimo fica mais caro. Segundo o Escritório de Orçamento do Congresso, cada dólar a mais do déficit federal reduz o investimento em média em 0,33
podendo chegar a 0,50 conforme o setor. Quitar a dívida equilibraria as contas e poderia impulsionar o crescimento dos negócios e investimentos no país. Como diz Stephen Kyle, professor associado de Economia Aplicada e Gestão na Universidade de Cornell, se a dívida do governo ficar cada vez maior, as taxas de juros vão subir porque os déficits são um estímulo direto para a economia. O Federal Reserve aumentará as taxas de juros para manter a inflação sob controle. Como mostramos, juros afetam quase tudo financeiramente. O Laboratório de Orçamento de Yale realizou um estudo sobre isso. Eles concluíram que, após 30 anos, um déficit federal permanente de 1% do produto interno bruto elevaria em $200 americanos os juros anuais do empréstimo de carro. Fica ainda pior. Haveria um aumento médio anual de Estados Unidos dólares americanos 2.300 nos juros hipotecários. O estudo revelou que um aumento permanente de 1% no déficit eleva a inflação. Após 5 anos de aumento permanente do déficit, a família média dos Estados Unidos da América perderia de $300 a $1.250 por ano em poder de compra. O pagamento da dívida nacional reduziria a inflação, aumentaria a solvência dos Estados Unidos da América e a confiança dos investidores, fortalecendo o dólar globalmente. Pode parecer que a confiança dos investidores nos Estados Unidos da América já está em nível recorde. Hoje, 90% das transações cambiais globais usam o dólar americano e metade do comércio mundial é faturada na moeda, graças à sua força e estabilidade. O uso global do dólar fortalece o crescimento dos Estados Unidos da América e a valorização das ações, já que mercados internacionais preferem negociar com empresas americanas. Isso acontece principalmente devido às garantias dos Estados Unidos da América, chamadas plena fé no crédito. Wendy Edelberg, economista sênior do Brookings Institution, diz que a plena fé no crédito visa garantir aos credores que o governo dos Estados Unidos da América cumprirá suas promessas, independentemente das circunstâncias. Isso mostra que emprestar aos Estados Unidos da América é considerado seguro. Economistas que analisam o futuro dos Estados Unidos da América temem que investidores globais estejam perdendo a confiança. Em 2023, a Fitch Ratings rebaixou o crédito dos Estados Unidos da América devido ao aumento da dívida nacional. As constantes disputas do Congresso sobre o teto da dívida também não ajudaram. Recusar-se a aumentar o teto basicamente significaria o não cumprimento de algumas obrigações de dívida, minando assim diretamente a plena confiança no sistema de crédito. O rebaixamento foi de AA para AA+. Em 2025, foi seguido por um rebaixamento da Moody's, que alterou a classificação de crédito dos Estados Unidos da América de AAA para AA1. Isso prejudicou a imagem internacional da solvência dos Estados Unidos da América? Apesar do leve rebaixamento, foi a primeira vez desde 1917 que a Moody's avaliou os Estados Unidos da América como menos que perfeitos. Esse não é o único sinal que preocupa sobre a confiança global no dólar. A presença do dólar nas reservas globais tem caído desde o auge no fim dos anos 90. Em 1999, os 70% das reservas globais. Em 2024, 58%. Quanto mais a confiança dos investidores nos Estados Unidos da América cai, mais as taxas de juros sobre a dívida aumentam. Quanto mais as taxas de juros sobem, mais insustentável se torna a dívida para o país. Quanto mais os Estados Unidos da América se aproximam do calote anual da dívida, mais a confiança dos investidores cai. Será o começo de um ciclo vicioso e destrutivo. Quitar a dívida melhoraria a classificação de crédito dos Estados Unidos da América, evitaria esse ciclo e reforçaria a confiança global na economia. Mas isso desconsidera como a dívida será paga. Há 2 métodos possíveis, ou sua combinação, que seriam muito difíceis para os americanos suportarem. Uma opção seria cortar fortemente os gastos públicos, exceto com juros da dívida, e quitar a dívida. Isso significa que o governo teria que cortar grandes programas federais, não só reduzir burocracia. Isso significa cortar o apoio aos doentes, aos idosos, às escolas públicas, hospitais, pesquisa científica, estradas, telecomunicações, infraestrutura, basicamente toda a espinha dorsal de uma sociedade funcional.
Sem mencionar, o exército seria majoritariamente desfinanciado. Diante do cenário atual, não possuir o exército mais forte pode representar risco à segurança nacional. A outra resposta possível seria aumentar os impostos muito alto para que o dinheiro disponível para o governo dos Estados Unidos da América pagar a dívida aumente substancialmente. Obviamente, aumentar a tributação para algo como 60% ou 70% para toda a população seria incrivelmente difícil para as pessoas, e isso supondo que os impostos seriam aumentados igualmente para todos, o que é improvável. O governo poderia só imprimir mais dinheiro? Tecnicamente é possível, mas imprimir dinheiro suficiente para quitar toda a dívida dos Estados Unidos da América causaria inflação rapidamente, levando à hiperinflação. Países como o Zimbábue, após hiperinflação, tiveram moeda tão desvalorizada que retornaram ao escambo. Devido à ligação entre a dívida dos Estados Unidos da América e os títulos do Tesouro, a maioria dos economistas acha que quitar toda a dívida é uma péssima ideia. Teríamos que reconfigurar o funcionamento de toda a economia global e deixar as instituições financeiras sem um lugar confiável para depositar seu dinheiro. Os Estados Unidos da América tiveram zero dívida apenas entre 1835 e 1837. Naquela época, havia menos sofisticação financeira, menos integração dos mercados globais e mais pobreza. Quitar toda a dívida agora traria muitos problemas. O que o Fed usaria para controlar inflação e desemprego? Ele não poderia vender títulos, e a previdência social e bancos no mundo, em que outro ativo seguro investiriam o dinheiro dos consumidores e aposentados, além dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América? No momento, não existe nenhum instrumento financeiro similar ou investimento seguro. Agora, a dívida nacional fora de controle também vai minar os títulos do Tesouro. E é por isso que é do nosso interesse reduzir a dívida e não eliminá-la completamente. Como afirma o professor Kyle, isso seria uma catástrofe internacional sem precedentes para uma grande moeda de reserva mundial. Não sabemos exatamente o que aconteceria, mas não seria bom. Mais importante do que o valor total da dívida é a relação dívida, produto interno bruto. Dívida governamental e pessoal tem diferenças, mas ainda assim não é bom dever mais do que se ganha. Por isso, os Estados Unidos da América pagaram, Estados Unidos, dólares americanos, 345 bilhões em juros. Em 2020, Estados Unidos, dólares americanos, 659 bilhões em 2023 e Estados Unidos, dólares americanos, 892 bilhões em 2024, tornando os pagamentos de juros superiores ao orçamento militar do país. A boa notícia é que ainda estamos longe de todos perderem a confiança na capacidade dos Estados Unidos da América de pagar sua dívida ou no futuro da economia do país. Então, parece que até mesmo a dívida astronômica em que o país se encontra no momento está bem por enquanto. Mas há alguns sinais preocupantes no horizonte. 2025 foi uma das primeiras vezes em que um choque no mercado de ações veio seguido de queda na compra de títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América. Normalmente há um aumento. Como afirma o ex-diretor do Escritório de Orçamento do Congresso, Douglas Holtz-Eakin, isso foi basicamente sem precedentes. O dinheiro fugiu dos Estados Unidos da América em busca de segurança, em vez de para os Estados Unidos da América em busca de segurança pela primeira vez na minha memória. Veja, em crises, as pessoas investem muito em títulos do Tesouro dos Estados Unidos da América por serem considerados seguros. Quando o mercado de ações está volátil, as pessoas preferem comprar títulos. Surpreendentemente para a maioria dos economistas, isso não foi o que aconteceu desta vez, o que também pode explicar por que o dólar americano continua perdendo valor em relação a outras moedas como o euro. Isso pode explicar por que 11 países deixaram de usar o dólar como moeda de reserva. Apesar dos Estados Unidos da América ainda serem vistos como economia sólida, a confiança internacional na estabilidade e no futuro do país diminuiu. E como vários economistas alertaram, a dívida não é um grande problema até que seja, e então pode de repente se tornar um enorme. Pagar a dívida nacional pode parecer uma boa ideia, mas há um cenário muito mais sombrio que não podemos ignorar. Veja, e se a economia dos Estados Unidos da América quebrar? Para saber o que ocorre se a América falir, ou clique neste vídeo.